nosso problema hoje? O problema de muitos pais é que não assumem a responsabilidade. Muitas vezes estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Esse pai mostra pra gente que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Por quê? Porque só assim nós conseguiremos salvar os nossos filhos. Ser pai é você ser convocado pelo próprio Deus para poder treinar um filho para ele ser campeão, tendo a certeza de que se você treinar de acordo com as instruções dele, que te convocou, você vai comemorar no final. Que honra ser pai. A fé de um pai, ela é tão poderosa quando está alicerçada em Jesus, que a sentença do céu anula a sentença da terra. Tinha uma sentença de morte na terra, mas a sentença que veio do céu através da boca de Jesus foi: ela não está morta, mas ela dorme. Tudo por conta da fé inabalável de um pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Eu vou ler do 21 ao 24, depois eu vou pular para o 35 e vou ler até o 43. Marcos, capítulo 5. Você que não está participando da nossa escola bíblica, você está perdendo muito, hein? Hoje eu fui professor lá, tive essa missão. Pensa num desafio. Mas foi bom demais. Eu falei sobre o panorama da carta de Paulo a Filemon. Gente, uma carta com 25 versículos. Um capítulo, 25 versículos. Você tem mais de 300 ensinamentos ali. Eu falei até com eles, eu vou montar um sermão essa semana e vou guardar novamente sobre a carta de Paulo a Filemon. Já preguei uma ou duas vezes essa carta aqui, mas hoje eu tive uma nova visão dessa carta. Foi boa aula, gente? Sim ou não? Foi maravilhosa, né? Como que a gente aprendeu hoje lá? A gente aprendeu que o Paulo teve encontro com Jesus no ano 30 depois de Cristo, não foi? Lá no caminho de Damasco. Entre os anos 60 a 62, ele foi preso. A primeira prisão de Paulo não foi uma prisão na masmorra, foi numa casa que ele custeava, inclusive. Olha quanta coisa. E ele pregava para os carcereiros, por quê? Porque ele ficava acorrentado, mas ele era livre, ele poderia receber pessoas, ele aproveitava para quê? Para pregar o evangelho. Ele escreveu 4 cartas preso, que são conhecidas como as cartas da prisão: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Colossenses, supremacia de Cristo. Filipenses, Cristo é suficiente. Efésios, a unidade da igreja, o poder da unidade da igreja. E Filemão, sobre o discipulado de Paulo com Onésimo. E aí no ano 67, ele vai para a segunda prisão, onde ele escreve a segunda carta a Timóteo. E na segunda carta a Timóteo ele fala sobre uma das frases mais poderosas do Evangelho: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No ano 67 ele é decapitado, mas ele não morre por completo, porque o corpo dele vai para a terra, mas o legado dele continua até o ano de 2026 e vai permanecer até a volta de Cristo Jesus. Você está perdendo. A Marilene e o Tiago estão cansados de dizer isso para vocês. A escola bíblica da atitude é um negócio do céu. Amém? Falei em 1 minuto e meio. Quantas coisas você aprendeu aqui? Você imagina 1 hora sentadinho ouvindo o Tiago, a Marilene. Vamos lá? Marcos 5, a partir do verso 21. O texto diz assim para a gente, um texto muito conhecido. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Agora vamos pular para o verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. O
que aconteceu com a filha dele? O que aconteceu? Ela morreu. Morreu. E aí perguntaram para ele, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, um grande choro e lamentos em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam. E entrou onde estava a criança. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Até aqui, amém? Queridos, nós estamos em um cenário que é muito conhecido quando a gente vai para as Escrituras, que nós estamos na história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga, era um homem muito influente do seu tempo. Quando a gente olha um dirigente da sinagoga, a gente já imagina um pastor, presidente, um líder de uma denominação, um homem que tem uma relevância muito grande, um homem que se encontrava com autoridades, um homem que era uma referência entre o povo, um homem em que era muito conhecido e reconhecido pelo seu trabalho. Só que Jesus está lá ensinando o povo, pregando, fazendo de tudo, a multidão comprimindo. Certo momento, esse homem, dirigente da sinagoga, o Jairo, ele se joga nos pés de Jesus. Imagina, Jesus está andando, vem um homem, se joga nos pés dele, se prostra e fala assim, olha, eu preciso do Senhor para uma coisa muito importante agora. Aliás, para a coisa mais importante da minha vida. Eu preciso que você vá lá em casa salvar minha menina. Minha menina tem 12 anos, está doente, vai acabar morrendo e eu preciso da sua intervenção lá. Eu preciso que o senhor vá na minha casa e imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada, para que ela possa viver. Jesus, então, decide ir para a casa desse homem. No caminho acontecem algumas intercorrências, como o encontro da mulher do fluxo de sangue. Lembra que a mulher parou Jesus, tocou na orla dele, foi curada. Então Jesus vai caminhando, chega um momento em que um povo vem de encontro a Jesus. Era um povo que estava lá na casa do Jairo, vendo a menina passando por aquela dificuldade. E esse povo vem ao encontro de Jesus e fala assim, Jairo, não precisa incomodar mais o mestre não. Deixa o mestre continuar o trabalho dele, vivendo a vida dele, porque aquilo que ele estava indo fazer não vai adiantar mais nada. Por quê? Porque a tua filha morreu. Olha o decreto que esse pai recebe. Sua filha morreu. Eu fico imaginando a baqueada que o Jairo deve ter tomado naquele momento. Só que Jesus, muito rapidamente diz, Jairo, permanece de pé. Permanece confiante. Permanece aqui comigo, sabe por quê? Porque essa menina não está morta, não. Essa menina está apenas dormindo. E Jesus continua a sua peregrinação e chega na casa do Jairo. Quando ele chega na casa do Jairo, a Bíblia vai dizer que tem um lamento muito grande, o povo está chorando, eu fico imaginando aquele momento de luto, aquele luto inicial, né? Que você chora, você derrama tudo ali, porque é um susto muito grande, é uma tristeza muito grande. E Jesus pergunta por que aquele povo está de lamento, lamentando tanto, chorando tanto, fala, pô, essa menina nem morta tá, gente? Essa menina está dormindo, e aquele povo que estava lamentando e chorando, diz a Bíblia que eles começam a rir. Eles começam a rir debochando de Jesus, porque eles perceberam que a menina estava morta. Jesus então fala, ó, vem o pai, vem a mãe, vocês permanecem aí. Vem o pai, vem a mãe, vem os discípulos que estavam com ele, e ele vai lá no cômodo onde estava a menina está deitada, está morta. A Bíblia é muito clara dizendo isso. Mas Jesus olha para aquela menina e dá uma ordem, Talita cumi. Talita cumi.
Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Que essa semana seja uma semana que o Jesus dê essa ordem na sua casa. Que essa semana seja uma semana em que essa palavra não saia da sua casa. Talita cumi. O que significa, pastor? Era uma ordem de Jesus dizendo: menina, levante-se, eu ordeno a você. Que aqueles que estão mortos na sua casa possam ressuscitar essa semana em nome de Jesus. Que os sonhos que estavam mortos, que os planos que estavam mortos, que aquilo que já não fazia sentido na sua vida, que volte a florescer nessa semana em nome de Jesus. Que muitos que estavam mortos por conta de pecados, de vícios, de coisas, possam ressuscitar essa semana. Talita cumi, em nome de Jesus. Menina, eu te dou uma ordem, levante-se. O que aconteceu? É claro que ela vai levantar, é uma ordem de Jesus, do Filho de Deus. É uma ordem dele. E ele deu uma ordem e ela imediatamente levantou. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. E ele ainda falou: faz o seguinte, dá comida para essa menina, hein? Vai lá e faz um miojo para ela, porque ela está morrendo de fome. Miojo de carne. Chuchu com salsicha só para os pais, vocês estão confundindo as coisas. E aí a menina manda dar uma comida para a menina, por quê? Porque a menina ressuscitou. E aí, queridos, a Bíblia diz que todos ficaram admirados. A gente sabe do poder de Jesus. A gente sabe o que Jesus pode fazer. Mas hoje eu quero tratar não sobre Jesus, mas eu quero tratar sobre Jairo. Porque através desse homem, a vida da filha dele foi salva. A filha dele ressuscitou. Existiu um decreto, e esse decreto, pelos homens, humanamente falando, já estava batido o martelo. Está decretado: morte, luto, tristeza, choro, lamento. Mas por conta da postura desse homem, da postura de um pai, todo esse cenário foi transformado em testemunho, em alegria, em festa, em bênçãos e tudo de bom. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema: um pai de atitude. Eu vou falar para os pais da atitude sobre o que é ser um pai de atitude. Cadê os pais de atitude aí? E os pais da atitude? Amém. Pastor, qual é a postura que um pai de atitude precisa ter em meio aos desafios da vida? Primeiro, a primeira postura que um pai precisa ter, um pai de atitude, é uma postura aguerrida. Pastor, por que postura aguerrida? Os versos 22 e 23 vão dizer para a gente. Eles falam assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Queridos, é interessante aqui que para ser um pai de atitude, a gente precisa ser um pai aguerrido. Eu não estou falando um pai perfeito, mas estou falando um pai aguerrido. Porque perfeição com a gente sabe que não vai rolar, não adianta. A gente luta, a gente tenta, a gente é esforçado, mas perfeitos nós nunca seremos. Aliás, seremos um dia quando o nosso corpo for glorificado e estivermos na glória com o nosso Pai. Mas enquanto estamos nesse mundo, a gente sabe que perfeição não é algo que vai alcançar a gente. Não vamos ser alcançados por perfeição. Agora, o Jairo mostra para a gente que mesmo não sendo perfeito, ele era aguerrido. Por quê? Porque ele fez alguns movimentos de energia demonstrando que de fato ele era aguerrido. Qual o primeiro movimento que ele fez? Que a gente precisa saber. Ele vai até Jesus mesmo sendo um homem judeu. E talvez para você essa informação não tenha tanta importância até você compreender o que está acontecendo aqui. Por quê? Ele, por ser judeu, qual era a visão que o judeu tinha de Jesus? O judeu que não era convertido ao cristianismo. Era que Jesus era um impostor. Que Jesus era aquele que falava: eu sou o filho de Deus. Eles: que filho de Deus que nada. Inclusive,
ele, como líder da sinagoga, a gente sabe que os religiosos da época, eles ficavam tramando para quê? Para matar Jesus. Era assim ou não era? Então imagina para um judeu sair correndo desesperado e se jogar aos pés de Jesus e dizer assim: só o Senhor pode mudar a minha realidade. Imagina, é fácil? É fácil para algum homem isso? Não é. E a gente sabe que muito homem hoje deixa de viver grandes coisas, por quê? Porque não abre mão daquela coisa que tem do status, não abre mão das coisas que tem de convicção. Mas esse homem, ele olha para a filha dele e ele fala: o mais importante é minha filha. Mais importante do que as minhas convicções teológicas é minha filha. Ele se prostra aos pés daquele que ele sabia que podia mudar a história da filha dele. Ele era um judeu. Mas a gente percebe aqui também que o Jairo era um homem humilde, muito humilde. Gente, e se tem uma coisa que a gente precisa ser na vida é humilde. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu sou cheio de Jesus, mas não tem humildade. Não bate. Porque a humildade é a marca do verdadeiro cristão. Esse homem era humilde por quê? Porque ele mesmo vai lá e se joga de joelhos dizendo: Jesus, eu preciso da tua intervenção na minha casa. Ele era um homem tão influente que ele tinha um monte de gente que ele poderia mandar no lugar dele, sim ou não? Ele poderia falar com algum dos empregados dele, alguém que trabalhava com ele, falar: vai lá e procura esse tal de Jesus, que falam que ele faz milagre, então, já que minha filha está morrendo, não tem mais o que fazer, não tem remédio que cure essa menina, vai lá e chama esse Jesus, de repente ele vem e ele faz alguma coisa. Não, ele é humilde. Ele vai até Jesus e fala: eu sei que só o Senhor impor as mãos sobre ela, ela volta à vida, ela vai ser curada. E esse movimento de humildade transformou a vida da filhinha dele. Um homem aguerrido. Sabe qual é o problema de muito pai hoje? O problema de muito pai hoje é que muito pai ainda tem aquela casca. Sabe? Eu tenho uma convicção, então é do jeito que eu penso. Não, tem momentos que você precisa rasgar o que você pensa. Tem momentos que você precisa pegar o que você pensa, jogar fora, para poder viver e salvar a tua família, e salvar teus filhos, porque isso sim é prioridade. Mas esse homem, ele mostrou mais uma coisa para a gente. Ele assumiu a sua responsabilidade. Como eu disse, ele poderia mandar qualquer pessoa no lugar dele. Ele poderia mandar um recado para Jesus. Pô, um chefe da sinagoga, um líder da sinagoga, falar: manda um recado para aquele tal de Jesus lá. Esse homem que fica andando com um monte de maluco aí, ele fala que é o filho de Deus. Manda um recado para ele, fala para ele que a minha filha está doente, se ele é Deus mesmo, para ele vir curar. Mas ele assume a responsabilidade, ele vai atrás, ele faz o papel dele de pai. Valeu a pena, sim ou não? Ele fez o papel dele. Qual é o nosso problema hoje? O problema de muitos pais é que não assumem a responsabilidade. Um dia desse, um pai falou para mim: pastor, não está orando nem um dia aqui, ó, tá todo dia indo dormir sem orar. Eu falei: mas a culpa não é dele não, a culpa é sua. Falou, levou. Falei: se esse miserável tá dormindo sem orar, a culpa é tua, porque tu não está orando com ele. Você é pai, pô. Você é o líder, não é? Aí, ontem eu estou lá pregando para os pais. Às vezes tem pai que fala: não está aprendendo nada na escola, está muito mal educado. Aí quer dizer que educação aprende na escola. Aí o professor que pega 3 anos para aturar as crianças que não param, não sossegam, que tem que dar educação para as crianças que são mal educadas. Qual é o nosso problema? A gente terceiriza a nossa responsabilidade. Muitas vezes estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Esse pai mostra para a gente que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Por quê? Porque só assim nós conseguiremos salvar os nossos filhos. Um dia desse eu vi uma cena, eu até já falei sobre isso aqui. Faz um tempo já estava no mercado, aí tinha um garotinho daqueles 220. Eu até falei com a Suzana: estou doido para adotar um molequinho desse. Tô pouca coisa para fazer. Falei: vou adotar um desse, 220. E a Suzana não quer de jeito nenhum. Falei: não. E o molequinho pulava, meu Deus do céu, ele derrubava ele ia lá nos miojos, derrubava tudo. E ele derrubava a gelatina. Eu falei: meu Deus, tomara que ele chegue na cerveja. Que aí ele faz a limpa no vinho e derrama
tudo e vai ser um homem de Deus esse, usado por Deus. Mas ele só derrubou o miojo mesmo, que pena. E aí ele pega um biscoito e fala para o pai dele assim, pai, eu amo esse biscoito, pensa no negócio que eu gosto. Ô gente, eu não sei você, mas quando as minhas filhas falam para mim, nossa, eu gosto tanto disso, eu me desdobro para fazer por elas. Porque não é gostoso a gente fazer para os nossos filhos? É muito melhor do que a gente fazer por nós mesmos. É ou não é? E aí, quando uma delas fala, eu gosto desse negócio, eu faço de tudo. Lógico que eu não dou tudo, porque a gente não pode dar tudo para filho. Mas um biscoito. Eu fiquei imaginando a cena daquele menino comendo aqueles biscoitos. Que alegria. Sabe o que o pai faz? O pai pega lá 2 packs de cerveja, manda passar, pega o biscoito do garoto e joga assim, não leva o biscoito do menino. Como aquilo mexeu comigo? Que tristeza. É a gente viver pensando na gente. E um pai de atitude precisa viver pensando no filho. Ser pai é muito melhor do que ser convocado para jogar uma Copa do Mundo. Porque uma Copa do Mundo acaba. E aqui foi uma tragédia. No Brasil foi um pífia. Ser pai é você ser convocado pelo próprio Deus para poder treinar um filho para ele ser campeão, tendo a certeza de que se você treinar de acordo com as instruções dele, que te convocou, você vai comemorar no final. Que honra ser pai. A gente precisa assumir responsabilidade. Dá trabalho? Dá. Mas o pai de atitude entende que ele precisa ser aguerrido, como Jairo fez, como Jairo foi. E ele é um exemplo para a gente. Amém? Mas em segundo lugar, qual é a postura que deve ter um pai de atitude? O pai de atitude precisa ter a postura de ser o responsável por levar Jesus para o seu lar. O pai de atitude, ele tem uma grande missão. Qual é? Levar Jesus para o seu lar. Isso é muito importante. Por quê? O texto diz para a gente o quê? Que Jairo vai lá, pega Jesus, se prostra aos pés dele e fala, você tem que ir lá em casa. Eu fico imaginando a cena, imagina a cena, Jesus falando, pô, eu estou cheio de coisa aqui. Não, vamos embora, Jesus. Você tem que ir lá para minha casa. Você tem que ir lá, rapaz, eu faço de tudo para você ir para lá. Deixa esse povo aí, daqui a pouco a gente volta. Mas você precisa ir para a minha casa. O texto vai dizer no verso 24 o quê? Jesus foi com ele. Jesus foi com ele, queridos. Nós, pais, temos uma missão grandiosa na nossa vida, que é o quê? Levar Jesus para o nosso lar. Mas qual tem sido o nosso principal problema? A gente tem levado tudo. E é importante mesmo, parabéns. Nós precisamos levar comida. Nós precisamos levar roupa, nós precisamos levar tudo que a gente puder, a gente vai levar para casa. É importante, a nossa presença, a presença da figura masculina é importante demais. Tudo isso, tudo que a gente leva é importante. Agora, se a gente não está levando Jesus, a gente não está levando nada para casa. Os nossos filhos permanecerão com fome, com frio e tristes, porque Jesus é tudo que eles precisam. É o que eu sempre digo, se tem Jesus, tem tudo, pode ter um desafio. Tem lá, às vezes, tem um arrozinho com feijão, às vezes não tem nem uma carninha, mas se tem Jesus, tem alegria. Tem ali aquela gratidão de falar, obrigado, Jesus, porque tem um arrozinho, tem um feijão. Quando tiver ali um arrozinho, um feijãozinho, uma linguicinha frita, não tem aquela quadradinha? Coisa boa. Às vezes não vai ter a picanha, não vai ter, às vezes tem. Que bom, a gente come também. Mas se tem Jesus dentro de um lar, tem alegria, tem prosperidade, tem cura, tem libertação, tem transformação, e tudo que precisamos do nosso lar é de Jesus. Por isso, pais, é importante, deem presente para os seus filhos, busquem bem materiais para o futuro deles, paguem faculdade se vocês podem, paguem escola boa, façam de tudo. Mas o principal não é isso. O principal é levar a presença de Jesus para o lar. Eu lembro do meu pai era um homem bom, provedor. Eu estava contando ontem lá que eu lembro da cena
do meu pai levava a gente para a feira todo sábado de manhã, eu e minha irmã. Aí ele comprava aqueles sucrilhos, já viu aquela bomba de açúcar que vende? Sucrilhos, aí botava o sucrilho, a gente comprava um monte de fruta, comprava banana, maçã, uva, um monte de fruta. E ele cortava tudo pequenininho, pegava um pote, botava os sucrilhos, para mim, para minha irmã, e botava aquelas frutas todinhas. Pensa numa coisa que ele gostava de fazer. E era um homem provedor, trabalhador. A geladeira lá em casa, por muitas vezes, a gente teve que botar aquela câmera de ar, já viu? Sabe o que é isso? Quem aqui sabe o que é isso? Já passou dos 45, com certeza, já está, né? Aquela câmera de ar que você puxa assim, você segura a porta, porque a porta perdia ali a cola, né? Porque muito cheia, coisa boa. Essa geração não vai saber o que é isso, porque é frost free. São compras planejadas. Coisa boa, cheio de bolsa lá, arrumando na geladeira, não tem nem mais espaço para nada. Coisa boa, sinal de prosperidade. Alegria, as crianças chupando laranja o dia inteiro, tomando Yakult, às vezes tomava um só, que a mãe falava, ó, se você tomar 2, você vai passar mal, hein? Lembra disso? Tomar 2 vai passar mal. Eu tomava escondido, falava, meu Deus, me perdoa, pai. Eu sei que eu vou passar mal, mas eu não aguentei, que Yakult é muito gostoso. É ali que tu aprendi a ser crente, que tu aprendi a orar. É eu tomando 2 Yakult. Coisa boa, pô. Coisa boa. Agora, uma coisa que meu pai nunca fez, foi atrair a presença de Deus para o nosso lar. Nunca fez. Pastor, então por que você é pastor? Pela graça e misericórdia de Jesus. Porque lá em casa esse papel era da minha mãe. Era importante? Claro que era, mas não é igual. Não é igual. Não é. A figura masculina, ela tem uma importância muito grande dentro de um lar. O líder, ele precisa ser a referência de homem de Deus, a referência de oração, a referência de quebrantamento. Levem Jesus para os seus lares, para que a tua família esteja firmada na rocha. Foi o que Jairo fez. Ele levou Jesus e viveu um grande milagre. E até hoje, a gente continua falando desse grande milagre na vida desse homem. Sabe o que acontece? Se a nossa casa não está boa, a culpa é nossa. Porque nós somos os responsáveis pelos decretos dos nossos filhos. Tudo que é colocado na vida dos nossos filhos, a culpa é nossa. Quer ver uma coisa? Eu estava falando ontem com os pais. Hoje, o que é mais fácil? É você investir tempo no filho ou você pegar um tablet e um celular dar na mão dele? Aí sabe o que acontece? As nossas crianças estão se alimentando de coisas que a gente nem sabe. Nem sabe. Porque hoje o diabo, ele é muito intencional. Aí às vezes a gente fala aqui de alvo, que a gente quer alcançar pessoas para o batismo, que a gente quer multiplicar células, as pessoas, nossa, fica pensando em alvo. O diabo tem alvo na sua vida. O diabo está doidinho para poder, acabar com a gente. Aí a gente não pode ter alvo para poder ganhar as pessoas, cuidar das pessoas, compartilhar o evangelho com as pessoas. Aí a gente entrega um celular e um tablet, a criança está vendo ali coisas que, pelo amor de Deus, esses dias eu fui no cinema com a minha filha. Aí a minha mais velha, eu fiquei acompanhando com ela Toy Story, amava, a gente via todos. Ela ficava todo dia, viu criança que vê todo dia o mesmo desenho? Eu fiquei acho que uns 6 meses vendo Toy Story todos os dias com a minha mais velha. Então, gostei do desenho, cara, falei, pô, legal. Aí eu fui ver a continuidade agora. Aí o Buzz Lightyear, que era o homem, o fortão e tal, casou de saia. Casou e botou uma sainha. Você acha que é à toa isso? É à toa, gente. À toa somos nós que não nos posicionamos no Evangelho de Cristo Jesus e a gente não bate nessas ideologias aí. A gente precisa parar, principalmente nós homens. Nós não podemos ficar dando uma de isentão na internet, na vida e fora, não, cara. A gente precisa se posicionar. Ah, pastor, não mistura essas coisas com religião. Não mistura não, pô. Não mistura não, pô. Deixa todo mundo fazer o que quiser e deixa colocar dentro do seu filho aquilo que eles querem colocar. E bate palma depois.
Às vezes a pessoa fica chateada comigo que eu me posiciono na internet, na minha rede social eu me posiciono. Eu falo a ideologia do inferno e as coisas que estão acontecendo são do inferno. Tem um monte de gente aí que é instrumento do inferno e tem gente que fica chateado comigo. Por quê? Porque não sabe dividir, né? Não sabe que eu tenho um CPF, não. Mas a gente precisa falar, porque a coisa mais triste na vida é o que acontece comigo nos gabinetes. Quando um pai vem e fala assim, minha filha está com 12 anos, mas ela não sabe o que ela quer da vida. Eu não vou compartilhar muito aqui, porque as crianças estão aqui. Então eu vou falar bem. Você não tem noção do que é um pai chorando, dizendo, olha, eu estou passando por isso em casa. E aí a gente vai compreender o que está acontecendo na sociedade. Pais de atitude se posicionam. E falou, na minha casa não, meu irmão. O governo pode ser do inferno, mas na minha casa quem manda é Jesus. Quem rege a minha casa é o céu, porque eu sou o responsável por atrair a presença do grande eu sou para o meu lar. E eu vou combater essas coisas do inferno que estão aí. É o nosso papel, pô. É o nosso papel. É a nossa responsabilidade. Ah, pastor, tem a ver com política? Esquece política. Esquece política. Não quero saber de política, não. Eu quero saber dos nossos filhos, quero saber da nossa sociedade que está sofrendo. Porque no fim é tudo, você sabe, né? Você sabe. Mas esse homem, ele mostra algo para a gente. Que por ser o responsável por levar a presença de Jesus, ele levou a solução para o seu lar. Aquilo que antes era choro, agora é riso. Aquilo que estava em luto, aquilo que estava todo mundo pesado, o clima pesado, agora é festa. Não é muito bom a gente ser instrumento de Deus para poder mudar o clima pesado da nossa casa? Porque às vezes tem, pô. Quem aqui nunca teve um dia pesado na sua casa, dá vontade de tu quebrar até umas coisas, falar, cara, eu vou até para a rua. Dá vontade. É assim lá na sua casa? Na minha também. De vez em quando. É difícil. Mas a presença de Jesus muda tudo. Por isso que o nosso papel é levar a presença de Jesus para lá. Para concluir, qual é a postura que um pai de atitude precisa ter? Ele precisa ter uma postura de uma fé inabalável. Inabalável. Por quê? Olha o detalhe. Jesus e Jairo estão caminhando para casa. Jairo está pensando o quê? Cara, Jesus vai mudar a realidade da minha casa. Eu me posicionei, eu sou aguerrido, eu estou levando Jesus para minha casa, mas no meio do caminho, as pessoas que estavam lá vêm de encontro falando o quê? Acabou. Deixa o mestre porque não tem mais o que fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vejo de milagre, quantos milagres eu vivo, eu sou incapaz de não acreditar que Jesus transforma tudo. Nós precisamos de uma fé inabalável. Eu sei que tem dia que a nossa fé, ela é definhada. Já viram quando vai definhando? Às vezes, a nossa alegria, ela está sendo roubada. E quando a nossa alegria é roubada, você pode ter certeza que a nossa fé, ela é mexida de alguma forma. Porque de verdade a fé, ela ativa a nossa alegria. Sim ou não? Esse homem, o texto não vai entrar em detalhes, mas eu fico imaginando como que ele recebe essa mensagem. Tua filha morreu, cara. Não dá mais. Aquilo que você antes estava esperando acabou. Não dá mais. E aí, queridos, tentaram de tudo parar Jesus. Não precisa ir lá, não. Não incomoda mais o mestre, não. Entenda uma coisa, todas as vezes que você se posicionar para salvar a sua família, você vai encontrar impedimentos. Vai. Você vai ter que transpor obstáculos, você vai ter que derrubar as barreiras. Vai acontecer. Por quê? Porque o diabo, ele ama quando a família está toda bagunçada. Ele ama. Mas quando você se posicionar e falar assim, cara, eu vou mudar essa realidade, o diabo vai te atacar de todas as formas. Ei, não tenha medo do diabo, não. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Porque um homem vivendo
Em Deus, o diabo não toca. O diabo não pode tocar. As pessoas disseram, parem de incomodar o mestre, sempre vai acontecer assim. Ei, não é o nosso papel. Nós precisamos ir atrás do mestre, a nossa fé precisa estar inabalável, mesmo quando a situação for extremamente adversa. Deus pode mudar o cenário. Aliás, Deus vai mudar esse cenário. Você crê nisso? A fé de um pai, ela é tão poderosa quando está alicerçada em Jesus, que a sentença do céu anula a sentença da terra. Tinha uma sentença de morte na terra, mas a sentença que veio do céu através da boca de Jesus foi: ela não está morta, mas ela dorme. Tudo por conta da fé inabalável de um pai. Nós precisamos sair daqui hoje com uma decisão. Qual é a decisão? Nós vamos ser pais como os pais que a gente tem visto aí? Os homens que ainda não são pais, vocês estão aprendendo ferramentas aqui para a vida de vocês. Eu vou ser mais um pai aí, como todo mundo está sendo, porque você pode ter certeza que o problema que a gente passa na nossa sociedade, grande parte é por conta da falta da paternidade. É gente que não teve limite, é gente que não teve orientação, é gente ruim mesmo porque não teve quem ajudasse a moldar o caráter. É paternidade. Ontem eu estava lá, aí as criancinhas, elas estavam entrando, né? Já viu na escola, quando a criança vai fazer a apresentação para os pais? Aí a criancinha entrava assim. Aí ela ficava desesperada, olhando. Aí encontrava o pai, pensa. Meu Deus, era uma festa. E a criança dançava e ela se jogava. Pai, eu te amo. Ficava fazendo coraçãozinho. Eu chorando lá vendo aquela cena. Igual um bobão lá, chorando. Mas eu vi uma cena que mexeu demais comigo. Eu não sei o que aconteceu, se foi a mãe que levou esperando que o pai fosse. Mas uma das crianças se apresentando ontem, ela procurou e ela não encontrou o pai dela. Pensa num choro de desespero daquela criança. Que choro de desespero, que dor. Que dor. A gente sabe que às vezes, uma vez ou outra, pode acontecer um problema. Mas olha, pais, meninos que estão aqui que vão se tornar pais, sejam pais de atitude. Amem seus filhos, façam de tudo. Eu lembro que eu fiz uma oração um dia a Deus. Eu falei, Senhor, eu nunca, por favor, nunca me tire de uma apresentação das minhas filhas da escola. Uma está no 2º período da faculdade já, eu nunca faltei. E a outra vai fazer 9 anos e eu nunca faltei. Esse tem sido o maior presente que eu tenho dado para elas, além da presença de Jesus, porque a presença de Jesus ela é o maior presente. Mas ser um pai presente faz toda a diferença também. Que Deus possa nos levar daqui e que a gente nunca perca isso dentro de nós, que olha, eu preciso ser um pai guerrido. Eu preciso ser um pai que busca a presença de Jesus, porque esse não é só o papel do pastor, não é só o papel da mãe. E eu preciso ter uma fé em Jesus que seja inabalável. Qual é o cenário da vida do meu filho? Pastor, meu filho está nas noitadas da vida. Pastor, meu filho está querendo viver na homossexualidade. Pastor, meu filho está aí experimentando coisas que não deveria. Ei, já comece a orar por ele todos os dias, dizendo, parabéns por você ser um grande homem de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está libertando, o Senhor está curando. E eu já determino aqui, em nome de Jesus, que não haverão filhos que vão se perder, que eles vão se encontrar e eles vão viver os propósitos do Senhor. Que nós não vamos abrir mão dos filhos. Esse negócio de falar, eu larguei de mão, pastor, não existe para a gente, porque o Senhor nos escalou
para sermos pais de atitude, homens que amam o Senhor primeiramente, que creem no Senhor e que vão viver o milagre em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha, quantos de nós estamos passando por tudo isso? Quantos de nós? Quantas dificuldades? Mas eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para dizer para a gente permanecer, porque Ele é Deus na nossa vida. E a gente permanece porque cremos que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Feliz Dia dos Pais e que Deus nos abençoe. Amém?